Muito bem, episódio número 123, isso mesmo. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3, Agência da Notícia, outra vez. É isso aí, gente. Episódio 123 do podcast do Agência da Notícia, esse que veio para ficar. E hoje estamos reunidas de meninas aqui para falar de um assunto que eu nem gosto. Tem um amigo meu que fala assim: macaco que é banana? Estou aqui com a Luciane Carneiro Diniz, psicóloga e analista comportamental e especialista em saúde mental. Jesus amado. Vocês já vão vendo que vai render o negócio aqui. E a Ana Carolina Luz Calil da Silva, que também é psicóloga, especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico e analista comportamental. Misericórdia, gente, nós estamos perdidos hoje aqui, nós vamos ser tudo analisado, passado a limpo. Elas são da empresa Vencer Auto Performance, consultoria e treinamentos, que é localizada em Cuiabá. E pela primeira vez vocês estão aqui em Confresa. Exatamente. Mas ela falou assim, como que ela falou? O vento bateu forte. E o vento forte trouxe vocês para cá, mas vocês já são daqui. Isso, essa história é muito legal. Conta aí pra gente. Eu nasci então. em Mato Grosso do Sul, mas eu vim para Mato Grosso muito nova, né? Eu tinha 4 anos, então eu fui criada na região, principalmente São Félix do Araguaia. Então legal. Passei até meus 13 anos ali e eu amo a região. Eu sou apaixonada aqui. E a Luciane? Por isso que o vento tem uma tendência a vir pra cá, entendeu? Ele tem uma tendência a trazer nós pra cá, pra região, porque eu, por exemplo, nasci em Alto Boa Vista, Mato Grosso. Maravilha, né? Hein? Então, bem aí. Então, duas araguaienses. Isso. Nem sei se existe esse termo, mas a gente inventa. A gente inventa que novos. não tem, a gente inventa, né? Exatamente. E são formadas pela Universidade Harvard, em Cuiabá. Isso aí. Exatamente. Né? Universidade... De Cuiabá. É a Universidade de Cuiabá, conhecida como UNIC. A gente sempre gosta de lembrar a questão que nós somos alunas ProUni, né? As duas. Então, para mostrar pro pessoal que é possível, né? E a gente até retornou em Alto Boa Vista, fez palestra nas escolas, para mostrar que a importância, né? Deles acreditarem nos sonhos, que é o que tá ali na porta. Por isso que a gente ficou muito fascinada. Entendeu? Legal. E bacana também porque vocês escolheram bem essa questão do desenvolvimento humano, alta performance, que hoje está tão em alta, né? As pessoas falando muito. E essa cobrança também muito alta em cima das pessoas, que todo mundo tem que performar. Mas nem todos têm a característica para. Nossa, não é verdade? Perfeito. Perfeito. O que a gente traz é um pouco diferente, porque essa cobrança adoece as pessoas. É tóxico. Tô vendo isso muito, cara. Sério. E aí a gente traz a questão da metade do esforço e o dobro do resultado justamente nesse sentido. Você vai performar melhor, só que dentro da sua habilidade. Né? Então você não vai fazer esforço, desenvolver uma doença, alguma coisa, um burnout, né? Se matando ali para dar conta de uma coisa que talvez você nem tenha habilidade. Exato. E como é que a pessoa pode perceber que ela está indo por esse caminho? Porque hoje a garotada está com a internet na mão, né? A academia virou meio que uma... Cara, é muito bom, é saudável, sem sombra de dúvidas, mas virou meio que um como é que eu falo isso? Como se fosse uma característica da pessoa, ela tem que malhar. Então, hoje tem grandes influenciadores também, né, que martelam muito nessa questão. Então, a molecada está envolvida com isso, com podcast, com tudo. E, cara, palestras de alto nível. Só que é uma molecada muito jovem. Eu tiro pela minha filha, 13 anos, vai fazer final do ano ainda. E ela escuta o Paulo Musi, aí agora ela está escutando o Eslo Vavalovski, não sei das quantas. Então, assim, é uma pegada pesada para a idade dela. E até que ponto isso pode ser benéfico ou pode trazer, né, prejudicar em alguma coisa? É bacana, assim, o autoconhecimento a gente traz que é a chave do sucesso. Então, com essa idade, a partir dos 9 anos, o nosso método ele já traz essa possibilidade da pessoa se conhecer. Por quê? Vão ter traços de personalidade que sim, eles vão ter essa tendência a performar melhor nas atividades físicas, por exemplo. Só que tem ali uns 3 traços que não. E aí eles vão acabar se cobrando de maneira, né, exacerbada para dar conta do que as pessoas estão ali na mídia o tempo todo. Para fazer parte. Exatamente, desse grupo. Tem até um influenciador aí famoso que ele fala sobre o banho gelado, de você entrar dentro do gelo ali.
E aí tem um outro que fala, você tá louca, eu vou acordar de manhã, 3 horas da manhã, entrar dentro de balde gelado. Por quê? A gente vê claramente, um tem o traço de personalidade que é o executor, que ele adora esse tipo de coisa, e o outro não, o outro é o comunicador, que prefere conforto. Quer dizer que não vão ter resultados? Muito pelo contrário, cada um tá na sua zona de facilidade. O comunicador, ele faz dinheiro na zona de facilidade dele, no conforto. E o outro não, o outro precisa desse desafio para poder Eu fazer. percebi isso numa conversa do Pablo Marçal e o cara do Vende-se, sabe? Caio Carneiro. O Caio Carneiro e aquele outro que faz com ele. Não o Joel J, um outro, que Flávio é Augusto. o Flávio Augusto. E aí eles conversando e o Pablo Marçal questionando por que o Flávio Augusto não faz atividade física, por que o Flávio Augusto não emagrece. E eu percebi que o Flávio Augusto estava meio, tipo, desconfortável, sabe? Não é dele a pegada do Pablo Marçal, eles são diferentes. E o Flávio Augusto é tão, né, quanto eficiente quanto o Pablo, quanto esses outros executivos. Só que são perfis diferentes. Exatamente. O Marçal, ele tem muito mais do executor e o Pablo tem muito mais do negociador. Exatamente. E aí, quando a pessoa entra nessa comparação, porque eu acho que o difícil de tudo isso hoje, com o advento da internet, é a comparação, né? Então, a gente quer se comparar. Por exemplo, Paulo Vieira, que tem um treinamento fantástico, tantos outros, né? Mas chega à exaustão. Então, se você não tem pique para aguentar aquilo, você pode entrar numa frustração muito grande também. Exatamente. Tem que ter muita responsabilidade, né? Sim. E aí a questão de saber quem você é. De novo, a gente volta para o autoconhecimento e a chave de sucesso. Né? E quando é que a pessoa sabe quem ela é? Né? Que aí a gente entra com o nosso método. Né? Então fala aí Vamos pra falar gente, um pouquinho? Lu. Uhum. Né? Como nós dissemos, é um método novo. Né? Ele é embasado na teoria da psicologia, mas ele é fomentado aqui no Brasil por cientistas brasileiros que estão há 5 anos. Tá? Então, do que a gente fala? Já solta a bomba agora? Solta, né? Vamos lá. A gente consegue identificar o perfil da pessoa através do formato do corpo dela. Então, o que isso quer dizer? O formato do seu corpo explica como a sua mente funciona. Ou seja, a nossa mente moldou o eu nosso posso corpo. depois pedir personalidades, assim, pra gente ver e falar? Uhum. Vamos, Matheus, escolher umas 3 pessoas, então. Tá, Pode vai. ser ele? Depois pode. A cara dele. Vai, então, Lu, fala, continua. Né? Então, isso é muito novo e assertivo. Né? Não é o corpo fala, assim, olhou para um lado. Não, você pode estar de cabeça para baixo. A gente vê no formato do seu olho, boca, tronco, quadril e pernas, a gente consegue identificar. Né? E começando pelo primeiro formato e pelo primeiro característica é o traço criativo, que são pessoas que são mais magras, tem uma testinha pequenininha assim, galera. Geralmente usam óculos, os lábios são mais finos, a pessoa não tem tanta energia no corpo, mas o potencial dela tá onde? Aqui, no raciocínio lógico. Então, por isso a gente, né, apelidou o traço de criativo. E ele é formado ainda na época da gestação. Então, hoje, né, lá na época da gestação, ele sentiu uma dor. Essa dor era inconsciente, uma sensação. Não importa o que a mãe estava passando ali. O útero ficou descontraído, o bebê sentiu. Né? Ficou desconfortável, o bebê sentiu. Então, ele viveu mais tempo na cabecinha dele ali, quando ele era um feto. Por que isso? Porque nessa época é onde tinha maior concentração de neurônios. Então, por isso foi algo que marcou bastante. Então, hoje, uma pessoa na vida adulta, que ela é bem magrinha, ossuda, os ossos evidentes, testa grande, a cabeça a gente fala que é meio desproporcional ao corpo, né? Ela tem um raciocínio lógico muito bom, muito rápido. Só que o que acontece com essas pessoas? Se ela tá no ambiente, exemplo, um ambiente desfavorável para ela, vamos supor que a gente não conhecia essa teoria. Nós somos comunicadoras. Nós gostamos disso aqui, ó. Contato. A gente não vê com os olhos, a gente vê com a mão. Deixa eu ver, se a gente ficar pegando na pessoa que tem o perfil lá do magrinho, que é o criativo, é desconfortável pra ele. Ele não tem essa necessidade. Isso. E o que a gente ia falar? Nossa, que menino esquisito. Só fica calado, porque eles não têm tendência a ficar conversando. Não abraça, não fala nada, fica lá no canto, gosta de ficar sozinho. Né? Então, não vai gostar de esporte. Então, Exato. às vezes, o pai tá ali cobrando aquela criança, porque o irmão tem o perfil executor, e aí quer que ele faça, vai colocar ele na dor. Exato. Então, assim, uma série de... a criança não brinca com as outras crianças, ele não tem necessidade de brincar com as outras crianças. Ele brinca aqui, ó. Ele é uma pessoa que vive no mundo da lua. Ele é autossuficiente. Como se fosse, no sentido de contato, de relação. Vamos falar agora na questão de profissional, né? O que a gente vê bastante, às vezes essa pessoa ela tá em sofrimento, a gente sabe que tá em sofrimento porque ela tá em atendimento ao público. E pra gente não existe pessoa errada, existe pessoa na função errada. E essa pessoa no atendimento público, ela é assim, ó, ela vai pegar na sua mão assim, ó.
O mais rápido possível. Aí você que já fala, nossa, o atendimento lá é péssimo. Por quê? Porque ele não gosta de contato visual, ele vai te responder, ele conversa o mínimo possível. É tipo assim, o que você quer? Tá bom. Nossa, pessoa esquisita. Não, é o jeito dela de ser. Só que ela não entrou sabe... nos concursos públicos aí da vida e tá lá. Hoje eu tô massa, viu? Pois é. Gente, não, tem gente que é muito gente boa nos concursos públicos, tá? É só uma tirada. Só uma aqui. brincadeirinha. Só uma brincadeira. Gente, não leva mal. Mas olha a importância de você se conhecer. As pessoas, elas vivem no mundo fazendo escolhas inconscientes para evitar a dor. Então, o que atrapalha essa pessoa? Às vezes ela tá ali naquele trabalho porque ela precisa, né? Eu preciso trabalhar, preciso me sustentar. Só que ela tá vivendo na dor. Ela pode adoecer, ela pode somatizar uma doença, ela vai desmotivada, né? Sem saber que no final das contas ela tá no lugar errado, onde ela podia estar na zona de facilidade dela, ganhando muito mais dinheiro, criando. Exato. Criando. E aí vem as questões psicológicas, né? O sofrimento. A pessoa se sente inadequada, nada dá certo pra mim, né? Vem aquela cobrança, eu sou insuficiente, eu não sirvo pra nada, né? Vamos falar o linguajar mesmo, que a gente ouve, porque a gente também vem da clínica, né? Sim, com a gente certeza. ouve muito isso. E com a análise a gente percebe a mudança até dos nossos pacientes, no sentido de olhar, de entender, de explicar pra eles que não é assim, que ele só tá no ambiente errado, ele precisa fazer uma transição de carreira. Mas para você fazer essa mudança na mente da pessoa, também não deve ser uma tarefa tão fácil, né? Por causa da segurança, né? Porque se ela foi criada num sistema de crença, por exemplo, de uma família de concurseiros, então é muito difícil ela não ir para um concurso público. Sim. Minha mãe que me perdoe, mas eu vou expor ela. Fala aí. É o meu caso. Minha mãe, ela sempre achou que o concurso fosse mais seguro, né? Então ela sempre pagava concurso pra mim fazer. Desde a faculdade. Você vai fazer concurso, você vai fazer concurso. Ela te inscrevia? Me inscrevia, ela me inscrevia, e aí às vezes eu fazia, às vezes não, porque eu não queria. E aí, às vezes, eu já cheguei a passar em 2, não falei pra ela, porque eu não queria. Só que eu não sabia ainda o que eu queria. Então foi através do autoconhecimento que eu falei, opa, é isso. E que legal que você topou a parada, né? Exato. Tipo de tomar consciência e a responsabilidade também. Eu né? ia ser muito infeliz no concurso. Eu odeio rotina. Odeio ir pro mesmo lugar, odeio ficar sentada muito tempo. Mas e quando eles falam, por exemplo, que para você ter uma saúde mental, você precisa ter rotina? Isso é mais uma imposição, na verdade. Eu tenho ouvido muito isso. Pois é, isso é uma imposição, provavelmente, de uma pessoa que tem o traço de personalidade planejador. É isso, dá certo pra ela. E para mim, conviver com um planejador é horrível. Porque eu sou totalmente desplanejada. Sim. E foi o que uma pessoa perguntou pra gente. Nossa, e como que eu faço, então, pra dar meu relacionamento ou com o meu sócio? O nosso primeiro valor da nossa empresa é o respeito. Se eu tô com essa pessoa, eu vou ter que respeitar o jeito dela ser. E os dois são importantes, né? Os dois são importantes. O que faz e o que é mais metódico. Então, eu tenho que respeitar o jeito da pessoa ser e ele tem que me respeitar o jeito que eu funciono. Entendeu? Que aí vem a questão do alinhamento. Porque não tem como a pessoa mudar. Porque é o formato do corpo dela, já tá registrado nos neurônios, o sistema nervoso, tá tudo formado. Acontece muito em relacionamento, né? Acaba. Ou você vive na dor, porque você não tem consciência disso. No caso da Lu, ela conseguiu alinhar porque o marido dela é planejador. No meu caso, eu não consegui alinhar porque ele não quis. E aí eu tive que romper, né? Então ele não queria. Quando a pessoa quer e tá disposta, você consegue alinhar e aí fica perfeito. Mas aí quando você fala, tipo, ele não queria o quê? Ele não queria mudar, ele não queria fazer um alinhamento. Ele falou assim, eu sou assim, eu vou continuar sendo assim. Ah, tá. Síndrome de Gabriela. Isso. Vou morrer assim. Quem aí tem, será, hein, gente, essa síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Nossa, tem hora que eu penso que eu sou assim. Por quê? Tem hora que eu penso, tipo assim, eu falo, gente, acho que eu sou muito Gabriela mesmo. A pessoa me engole. Não, mas é mentira, eu não acho que eu sou Gabriela, não. Porque eu tento fazer mudanças e tudo. Flexibilidade, né? Não é pra você ser outra pessoa. Mas pelo menos a questão do respeito, que é o mínimo. Né? Porque você tem sua essência, nós 3 aqui. A gente tem um traço de comunicador alto, então a gente vai falar alto, a gente vai rir alto, a gente é expansivo, características da nossa E autenticidade. tem épocas que isso parece que tá mais em evidência, sabia? Sim, lugares tipo, também. A gente não consegue ser despercebido, sabe? Assim, passar com um rastro que ninguém viu. Não, tem algum mosquito que viu, sei lá, assim.
Você viu fulano? Eu te vi lá. Assim, aonde? Não. Sabe por que isso acontece? Por quê? Eu tava pensando hoje, por que eu não tenho essa capa da invisibilidade? Vou de te passar explicar e ninguém por quê. me enxergar. Porque a nossa dor existencial é do abandono. Então, o que a gente faz? A pessoa olha pra gente, quer ficar perto da gente, quer comunicar. Por quê? Pra gente não sentir a dor do abandono. Então, onde a gente vai, as pessoas percebem a gente. Entendeu? Na formação, desenvolve a mente e o corpo para se conectar com as pessoas. Então, pessoas que têm esse perfil, que tem a dor do abandono, a pessoa olha pra você, ela quer te apertar, ela quer te abraçar. Quer conversar. Ela quer conversar Ai, gente, com mas você. será que as pessoas querem ficar me apertando? Não sinto muito. As pessoas têm um pouco de receio comigo, eles acham que eu sou muito brava. Depende do ambiente. Já me chamaram de metida, arrogante, essas É que coisas. você tem o outro perfil. Lembra do Divertidamente que a gente brincou lá com você? Eu acho que eu tenho 5, Tem uns modos. Eu devo ter lá. uns 10 personagens. Depende aqui. do ambiente. Ai. Fragmentada. Então é por isso que a gente não passa despercebido. Onde você pode estar quietinha, as pessoas olham. Ai, que fofinho, vontade de apertar. O que vocês trouxeram agora da personalidade é importante falar que os traços de personalidade não são transtornos, não são síndromes. Então é diferente ali do que o pessoal tá falando muito agora, né? Da questão da... Narcisista. E das múltiplas personalidades. Múltiplas personalidades, não tem nada a ver com isso. E como é que a gente sabe? Porque, gente, tá tão em alta essa questão de saúde mental, transtornos, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente quer separar a humanidade por... você é assim, você é assim, você é assim. Sabe, assim? Por blocos. E quando é que a gente sabe que isso é uma característica e legal, vai viver tua vida, porque você é assim, o teu jeito e tal. E quando isso é um transtorno, por exemplo. Vamos falar de uma personalidade aí que é o babado. André Surak. Misericórdia, que mulher que é aquela. Aquilo é um furacão. E essa mulher, ela, né, chegou ao topo fazendo barraco, com aquele Miss Bumbum lá e tal, e foi não sei o que, prostituição, papapá. De repente, quase morre, muda. Evangélica, tal, doa tudo pra igreja, não sei o que, arruma um marido, casa, não sei o que, aquela vida humilde, simples, perdeu tudo, porque deu tudo também pra igreja, e tá lá na batalha da vida, tentando se esforçar pra ser aquela mãe, não sei o que, não sei o que. Até que separa, chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica, até que de repente separa de vez, dá o filho pro marido, pega o filho mais velho e fala, opa. Aí entra no OnlyFans, aí tira a conta do OnlyFans, porque Jesus falou com ela, não sei o que, aí passa 4 dias, ela se apresenta lá na Grota Azul, não sei das quantas, e anuncia que vai fazer programa de novo e tal, e agora tá levando o filho para fazer as filmagens sensuais dela. Isso é um perfil? É uma característica ou é um transtorno? Eu vou trazer dentro da visão da análise corporal comportamental, né, que não é da psicologia, só para o pessoal entender. A Andressa, ela tem um traço executor muito alto, né? E lembra que a gente falou da régua, que é muito alta? Nunca tá bom o suficiente, nunca tá bom o suficiente, fora toda a história de vida dela. Sim. Né? Então, vamos falar só do traço dela aqui por enquanto, para não confundir. Esse traço, ele acaba ficando muito confuso. Por quê? Ele gosta do luxo da exclusividade, é uma coisa que ele gosta, né? Ela sempre gostou e ela sempre buscou isso. De uma vida boa. Isso, e tá tudo bem, isso não é uma coisa ruim. Isso não é uma coisa ruim. Só que, imagina só, você busca do jeito que ela buscou, ela queria aparecer, é um traço que gosta de brilhar, ele precisa brilhar, né? E ela tentou do jeito dela ali. Só que daí ela acabou, obviamente que eu acho que nenhuma cabeça aguenta, né? O que ela vivia, a gente tava até comentando disso agorinha há pouco. É muito pesado viver tudo isso que ela viveu. E o traço, ele pode adoecer. Então, quando o traço adoece, aí vem a questão do transtorno. Então, possivelmente, eu não sei profundamente qual que é o caso dela, né? Mas possivelmente o traço adoeceu ao ponto de desenvolver transtorno de personalidade, que é as doenças específicas. Ela fala, acho que é bipolar Isso. ou borderline. Isso. Mas aí, por exemplo, agora ela tá muito bem. Eu percebo, porque quando ela tava... Eu seguia ela, quando ela tava tomando medicamento, casada, ela tava assim, era outra pessoa, apagada, sabe? Assim, muito coitadinha. Não é que era coitadinha, mas tipo... Sabe a pessoa que não é boazinha e quer ser boazinha? Sim, não sei sim. o quê, mas não tem nada daquilo. Você vê que a força dela é outra coisa. E aí eu
percebia ela. Aí agora, quando ela voltou pro posto dela e tá fazendo e tal, e ela deu uma declaração. Ela falou assim, eu fico mal quando eu tô sem dinheiro. Isso me afeta. Então agora eu tô bem, eu tô bancando a minha vida, que eu gosto, tô tendo dinheiro e tal e tal. Então o dinheiro para ela tem um valor diferente do que para a maioria de nós. Ou também, porque a gente não quer assumir que o dinheiro tem esse valor, né? Muita gente não quer assumir. Eu gosto de dinheiro. Não, pessoa dinheirista, como se isso fosse uma coisa feia, né? Trabalha tanto, pra quê? Sabe o que eu acho? Igual você trouxe. Ela é um furacão. Porque o traço executor, ele é um furacão. Geralmente é uma mulher que tem uma energia masculina muito alta e que é aquela mulher guerreira. Ela, quando ela vai pra cima com tudo e ela não perde. É muito difícil entrar pra perder. Qual que é o problema? O problema é a falta de se conhecer. Basicamente isso. Quando eu me conheço, eu vou no meu feeling. Eu vou no que vai aparecendo. Mas você vê que, tipo, eu fico olhando que ela foi justamente no dela, que é a sensualidade. Sim. Que ela sempre teve. E ela vai seguir, tipo, você pega a Rita Cadillac. A Rita Cadillac tá com 60 e poucos anos e continua postando coisas sensuais, não sei o quê. Então, é da característica da pessoa. Gretchen. Sim. E sabe onde que esse traço é formado? Justamente no Édipo. Que é justamente E o que quando seria criança... o Édipo? É justamente o que quando o Freud traz, que a criança, né, a menina, ela se apaixona pelo pai e o menino pela mãe. Então é quando ela está entendendo ali os pares. Não é sexualidade ainda, mas ela está começando a entender os pares. Então esse traço de personalidade se desenvolve neste momento. Então ele vai ser um traço mais realmente mais sensual. Ele vai trazer a sensualidade normalmente. Ele tá aqui e você vai ver, nossa, que pessoa sensual. Isso é natural dele, é a energia que ele passa. Então ela vai tendenciar a ir pra esse lado. É incrível. Eu tinha uma amiga, a gente saía junto nos barzinhos. Ela era um chama. Tipo, onde ela tava, chovia de homem atrás dela. Sim. Que a gente não analisa só o formato, como eu trouxe no início. É o formato, a sensação e a expressão. Como assim? Formato, vamos falar já que a gente tá falando do perfil executor. São pessoas mais harmônicas. A mulher geralmente é violão, tem um bumbum empinado. O homem, ele nem vai na academia, mas tem a musculatura evidente, o cabelo certinho, a boca bem desenhada, o dente nunca usou aparelho. E a sensação é de sedução. O olhar mais sedutor. O olhar mais sedutor. Não é a pessoa não faz por querer. É a sensação Gente, mesmo. eu nem querendo consigo. Também tem as polaridades, depois você vai entender mais sobre isso. Mas lembra, ela canalizou a energia que ela tinha, a força, inclusive masculina, pra isso. Mas por quê? Um exemplo, a gente estava esses dias numa feira, tinha uma desembargadora que ela não devia ter 40 anos, aquela mulher, e ela tinha um traço executor altíssimo. Então você vê, é a criação, é a vivência, é onde que foi canalizado aquela energia toda, aquele poder daquela mulher incrível. Era a única entre os homens. Era a única entre uns, sei lá, devia ter uns 20 homens ali, só ela de mulher. Então as mulheres que têm esse traço, elas são muito assim, poderosas, fortes, poderosas, estão em cargos altos. E quando elas não conseguem estar, até arrepio de falar, elas vão pra esse outro lado, que é o jeito de fazer o dinheiro. É alguma forma dela ter aparecer, brilhar, ser vista, ser notada, ser percebida, né? Talvez se ela tivesse, né, a possibilidade de seguir um outro caminho, ela seria um sucesso em outra situação. Mas ela não teria, talvez, o brilho que ela acha que precisa. Possivelmente é o que ela acha. O aplauso. Possivelmente é isso, o que ela acha, mas ela teria. Só que ela não teve as pessoas certas pra poder ajudar ela nesse sentido e falar que sim, que ela podia. O Leonardo, cantor, que traço de personalidade ele tem? Planejador. E o que mais fica alfinetando o povo, que é o que todo mundo gosta das gracinhas, é o negociador. Ele vai ter uns 4. Ele vai ter uns 4, mas o negociador dele é bem alto. Mas eu acho que ele não é o que as pessoas pensam que ele é, geralmente. Por quê? Tipo assim, você olha ele, você só pensa que ele é uma bagunça. Não. Entendeu? Que o tempo inteiro ele é bagunçado. Não. Só que eu acho que isso é só uma forma dele ganhar o carisma. Entendeu? Mas eu acho que atrás daquilo tem o cara que trabalha muito, o empresário que ganha dinheiro, que sabe usar o marketing ao favor dele, entendeu? Eu não acho que ele é um cara tipo... Não, igual ele aparece. Isso. É porque ele tem esses lados, né? Do brincalhão, do que implica, do que fala bobagem. É o lado do negociador. Esse é um jeito de eu trazer o pessoal pra perto de mim.
E isso é natural dele. Ele é assim e ele tá num ambiente favorável. Então, por isso que dá certo. Entende? Da mesma coisa do outro, do pessoal E por dele. isso que ele acaba não sendo tão julgado. Porque, por exemplo, o Leonardo, ele fala muita besteira. Sim. Tipo, ele fala de mulher, ele fala de tudo que coisa ele fala. Aham. Mas você não vê a mídia pegando ele, massacrando ele. Tipo, ele tá sendo homofóbico, ele tá sendo isso, ele tá sendo... como que fala hoje, quando é contra as mulheres? Machista. Não. Sabe Tipo o que assim... eu acho que o Leonardo construiu? A autenticidade dele muito chancelou desde quando ele é ele. Ele chancelou há muito tempo, então é inquestionável. Ele é ele, ponto. Ele não mudou, em nenhum momento ele foi diferente. Ele é ele, quem, né, fã dele sabe que ele sempre foi assim. Então as pessoas já respeitam. Foi o que a gente estava falando, as pessoas respeitam a autenticidade, as pessoas gostam de pessoas autênticas, né? E quando a pessoa ela tem essa autenticidade, mas ela começa a achar que essa autenticidade está prejudicando ela e ela quer mudar, ela acaba se prejudicando mais, não acaba? Sim, que aí ela entra na dor, onde ela não quer aparecer, onde as coisas não acontecem, vive no quase consegue, bate no teto e volta, bate no teto e volta. Um exemplo muito forte, a minha risada. Minha risada é super alta. Tô falando baixo aqui porque eu tô com... Pode rir! Eu tô super rouca, tô com medo de perder a voz. Mas a minha risada é super alta. Isso é desde quando eu me conheço por gente. Teve, assim, eu com 15 anos tinha amigo meu que falava assim, Hannah, eu vou gravar a sua risada e colocar de toque no meu celular. Tinha gente que me ligava pra escutar minha risada. Eu consegui gravar pra usar de toque. E aí, por muito tempo, eu não ria. Porque eu estava num ambiente desfavorável onde a pessoa falava assim, ri baixo, fala baixo. Nossa, é horrível, né? E aí eu fui achando que eu era inadequada. E fui Isso já aconteceu comigo também. me fechando. E aí foi quando eu percebi, não sou mais eu, não tô conseguindo me conectar com as pessoas, não consigo mais viver. Eu adoeci mesmo. Aí eu falei, opa, tenho que sair desse ambiente, tá me fazendo mal. Por que todo mundo gosta da minha autenticidade e essa pessoa não gosta? Alguma coisa tá errada. E quando acontece isso? Quando acontece isso, você tem que tentar alinhar com a pessoa, né? Que Se não funciona der o assim. alinhamento, você tem que realmente sair daquele lugar. E pode ser qualquer pessoa. Pode ser sua família, pode ser seu marido, pode ser... Diz que é o Merchan. Quem quiser conhecer essa história, amanhã ela vai contar no evento. verdade. Os detalhes. amanhã às 19 horas, né? Isso. E tem ingressos ainda? Tem, até Tem. agora ainda tinha. Ah, então tá, gente. Vocês vão falar com a Gabi que ela tá vendendo, né? A Gabi Imports, que vende tudo. Aquela lá. Qual que é o perfil da Gabi, gente? Vamos. Porque o que ela vende? Ela vende curso, ela vende terreno, ela vende maquiagem. Do terra, gente do céu. Ela a vende Gabi. até urubu voando. Aprendi essa agora. Ela é executora e negociadora. Resolve. Resolve. E dá conta de tudo, E né? dá conta de Mas fica meio doidinho também, né? É, porque daí centraliza muito, né? Ela pode, sim, amanhã ela vai entender bem que ela vai conseguir montar equipes pra fazer pra ela. Né? Porque os dois traços dela são empreendedores natos. Então eles não conseguem parar. Sempre estão tentando empreender de alguma forma. Então, isso que você está falando é interessante. A gente vê pessoas, por exemplo, vamos colocar Abílio Diniz, talvez. O Abílio Diniz já deve ter o quê? Uns 80 anos. É um cara que ele não para. O Luciano Hang, da Havan, não para. O Silvio Santos. O que essas pessoas têm em comum? Negociador. Negociador. Visionário. Visionário. Elon Musk também não para. Eu falo, por que ele só não quer ir pra Lua? Porque ele já fez tudo que ele podia fazer. Não tem mais nada. Mas aí não satura? Tipo, será que o ser humano que faz tudo assim, chega uma hora que ele fala, ai, que perdi a graça agora? Perde a graça quando você perde seu sonho. É. Perde a graça, a vida perde o sentido quando a gente deixa de sonhar. Quem? Sim. O Whindersson Nunes. Porque deixa de sonhar. Então a vida, tipo, por isso que... É porque eu acho que sempre assim, a vida é cheia de conquistas, né? Sim. E a importância também da pessoa ter pequenos sonhos. Porque a gente só mira no grande. Sim. Isso. Então, às vezes, a gente frustra, porque o grande também não é tão fácil de acontecer. Mas grandes sonhos se realizam quase que quase que diariamente. Só que a gente acaba não valorizando. Sim, que é outro tema de amanhã. É. Que a gente vai falar das escadinhas. A pessoa ela quer dar um salto daqui pra cá. E aí onde ela se frustra. Aí, eu não tenho mais sonho. A minha vida não tem mais sentido. E agora? E aí a gente faz. É tipo dieta. Por exemplo, eu falo porque eu já fui bem obesa. Mas... E sei o que é isso. Eu cheguei a pesar 120 quilos.
Então, você imagina, você está com 120 quilos, você precisa emagrecer. Ah, então eu vou fazer uma dieta. Então, a partir de amanhã, não sei o que, zerou. Aí tá bom, você quer zerar. Chega no final do dia, alguém te oferece alguma coisa. Aí você fala, não comi o dia inteiro, só um pedacinho disso aqui, não tem problema. Aí você vai e come um pedacinho. Aí você pensa assim, eu pelo menos, né? Era assim, né? Comi esse pedacinho, acho que eu posso comer esse pedaço aqui também. Aí comi aquele outro pedaço. Eu falei assim, agora eu já saí da linha mesmo para comer tudo. Aí já comia tudo, aí tipo assim, tá vendo? Aí já vem a crítica, a culpa. Tá vendo? Você não faz, você não sei o quê, não sei o quê. Daí no outro dia você não tem força para começar. Você vai meter o pau na comida com força. Entendeu? Porque no outro dia foi um catástrofe. Então não tem essa de só por hoje. Você mete o pau mesmo. E aí você vai fazendo o quê? Só vai engordando, engordando, engordando. Então é muito difícil você julgar uma pessoa que sofre, por exemplo, com obesidade e falar que é falta de vergonha na cara. Sim, porque não é. Não é. É um transtorno alimentar muito difícil. O alimento, né? A comida é uma coisa que você tem que comer para viver. Sim. E hoje a questão da obesidade não tem a ver só com a questão, né, da nutrição, da comida, mas também com o peso que a pessoa está carregando fora dali. Emocional mesmo. Total. O peso emocional. Então o seu corpo entende o quê? Eu preciso ser forte. Para eu ser forte eu preciso ser grande. E aí existem 3 motivos que é para a pessoa engordar. Né? Um para ela se proteger, outro para ela, deixa eu ver se lembrar, é proteção, serviço, força e destaque. E isso está ligado aos traços de personalidade que a gente trabalha. Né? Mas a questão da pessoa ser mais obesa também está formado no traço? Sim, porque geralmente é o comunicador, o planejador e o executor que engorda. Tipo, vamos falar de um comunicador, o Faustão. Faustão era super obeso, né? Fez cirurgia para emagrecer. Aí agora esses dias fiquei sabendo, não sei se é verdade, se é mentira, que ele fez um monte de lipoaspiração. Então, mas você vê, ele nunca deixou de ser gordo, de ter aqui grande, sabe? Assim, ele sempre foi o ratinho. Não tem como esses caras ser magro. Eles podem fazer a dieta que for, eles não vão ser magros. Mas a redução de medida ela poderia acontecer, porque a gente não conhece os bastidores, a gente conhece o ratinho aqui da TV, mas a gente não sabe o que ele carrega, quem ele carrega emocionalmente, quais são os pesos, as preocupações, e isso faz com que a gente se mantenha grande e forte, né? Então, é o que daí eu falei, são 3 motivos, força, destaque e proteção, tá? Daí é bem profundo. Seria tema de outro podcast, porque até para dar a linha de raciocínio, né? Mas são os traços. Exemplo, a gente estava falando do executor, né? A mulher, ela é mais esbelta, é a que vai pra cima. E aí a pessoa, pra se proteger, exemplo, de assédio, então ela quanto começa mais a engordar. De maneira inconsciente. De maneira inconsciente. E aí tudo na infância, a gente não sabe o que aconteceu, então por isso que é bem profundo. Às vezes a pessoa já sofreu abuso sexual na infância. Isso mesmo. E ela acaba descontando. Tem o programa Quilos Mortais, já assistiram? Sim. O Quilos Mortais fala muito disso. A maioria das pessoas obesas sofreram... cientificamente. Um exemplo bem, assim, muitas mulheres que trabalham em ambientes masculinos, elas mudam principalmente o corpo, né? Elas engordam e elas, até a aparência, a roupa mesmo. A gente percebeu isso. Como você começa a pertencer àquele ambiente, né? Tipo assim, você vai se tornando parte daquilo. E aí acaba sendo uma proteção. Porque se eu tenho um corpo muito, né... que se destaca muito, eu tô num ambiente masculino, peraí, deixa eu dar um jeito de não me destacar. Porque eu posso perder o emprego, né? Porque às vezes tem um monte de gente que depende de mim, eu tenho filho, eu sou sozinha, mãe solteira. Então ela começa a engordar de maneira inconsciente, ela pode fazer o que for. Aí você vai trabalhar com um cara também, às vezes ela não pode ir muito arrumada, porque a mulher vai ter ciúmes. É uma série de coisas. Esses dias a gente percebeu, vou nos expor aqui. A gente fez o que é aquilo mesmo? Mentoria de imagem, né? E uma mentoria de imagem e tal. E a gente percebeu que era roupa, postura, tudo. Estava muito pro masculino. E a gente tem energia masculina por conta do traço. Aí eu peguei e falei assim, aí ela falou um pouco da Lu, da questão da postura. Aí eu falei assim, talvez seja porque a gente lida com muito homem. Aí na hora caiu a ficha da Lu, a Lu falou, nossa. Total. Né? Então a gente mudando ali, se adaptando pra poder lidar com isso. Aí quando cai a ficha que você tem clareza, você consegue mudar, né? Não tem necessidade. Eu percebo isso muito em mim. A minha energia também masculina, ela é muito forte.
E aí, para trazer o feminino, Sim, é difícil. é Isso difícil até para os relacionamentos, Isso que eu né? ia falar. Isso impacta totalmente no relacionamento. Que é onde tem muita mulher sendo guerreira, levando o relacionamento nas costas. Atenção, mulherada, vocês estão achando que vocês estão fazendo bonito, ó, É. e estão levando nas costas. Levando Bem nas isso costas. mesmo, porque Aí elas vem- acabam carregando. Tipo, Isso. a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que Porque dar não conta de deixa o filho, cara. mas não deixa o cara. E aí estamos criando um monte de homem banana. Isso, já leu todo o roteiro. Exatamente isso. Aí você perde todo o interesse no homem. Aí, Total. Não, interesse. aí acha que tá com problema Admiração. hormonal. Ai, não sinto desejo pelo meu marido. Não Vai é. ver a mulher guerreira. Gente, eu comecei a reparar uns negócios, não sei se eu posso falar isso aqui. E depois corta, tem como cortar, tá ao vivo. Eu tava vendo um povo do sertanejo antigo, sabe? Trio parada dura, esse povo assim. Você olhava naqueles homens, eles têm uns aspectos de homem mesmo, de macho. Macho. Macho alfa. É. Aí vocês pegam esse povo de hoje, tipo assim, fica rebolando, fica não sei o quê, entendeu? Não tem mais aquela pegada. Eles são musculosos, são não sei o quê, na academia e tudo, mas não tem aquele. O macho em si, Acho que assim, até aquela. a confiança, né? Os É homens muito parecem que não têm diferente, confiança, muito né? diferente. Exatamente. Você fala Tipo, a gente. É, autoconfiança. A gente tava falando do Leonardo mesmo, por exemplo, entendeu? Você vê, ele não mudou o perfil dele, ele não deixou de ser o homem Sim. que ele sempre foi. Sim. O filho dele já não é igual a ele. É. O que é casado com a Virgínia. O Zé Felipe já é mais a energia feminina. Sim. Mais fofinho. E a Virgínia é totalmente o traço dela, da energia masculina, altíssimo. 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 Então tá tendo muita inversão. E daí, se o casal não souber conversar muito bem, vai Sim. dar atrito direto. Sim, tem que tomar muito Alinhamento. cuidado. Ou a mulher vai acabar com o homem. Sim. Sim, a gente já teve caso, né? Eu já tive um caso específico de um casal que o relacionamento ia acabar mesmo, por conta disso, inverter os papéis. Ela fazia tudo, ele não fazia nada. E aí a gente fiz análise dos dois, fiz o matching do relacionamento deles e expliquei o que estava acontecendo. Ela é dominadora, né? Extremamente alfa, e o cara foi, né? Fechado. Ficando pra trás. Ele já não tinha mais. Eu vou falar alguma coisa, eu não consigo nem falar, porque ela não deixa. Resumindo a história, ela falou aí foi no médico, questão de hormônio, igual a Lu trouxe, preocupada, né? Libido baixo e tal. Quando foi ver, era questão de papel invertido. Resumindo, deu certo. A gente conseguia alinhar os Eles papéis. quiseram, né? Eles quiseram alinhar, né? E aí hoje, antes a empresa quem tocava era ela. Quem fazia tudo. Compra, marketing, aparecia, resolvia. Ele fazia entrega. Ele fazia entrega. Porque era a única coisa que ela confiava dele fazer. Hoje ele cuida da empresa toda e ela montou outra pra ela. Isso que eu ia te falar. E ela daí, no caso? Aí ela montou outra pra ela, que era o sonho dela. O que ela trabalha hoje era o sonho dela. A outra não. Outra era o jeito deles ganharem dinheiro. Que agora ele tá tudo bem, né? Nessa, né? Tá tocando. Porque sozinho. acontece também, por exemplo, da mulher ter essa energia e ela retrair pra manter o relacionamento. Sim. Acontece. A gente tem todos os casos. E aí também a mulher fica frustrada, porque ela também não consegue se enxergar na vida. É que depende, né? Depende do que ela quer. É. De repente ela quer realmente cuidar da família, ela quer ser dona do lar. E tudo Mas bem. se ela tem um posso perfil, por exemplo, dominante, Sim. Ela manda na casa dela, entende? A casa dela quem manda é ela. você acha que a mulher se adapta mais do que o homem No que sentido? na vida? Sim, eu acredito que sim. Tem mais resiliência, né? É. Quem procura mais médico, quem procura mais assistência, né? Mulher. Será que quem procura mais, tipo, pra salvar casamento também é a mulher? Sim, a mulher tenta mais. O homem vai Eu vi deixando. você viu aquele cara? Eu esqueci o nome dele. Ele falando que o homem, ele abandona. Sim, Ele vai, tipo, deixando. Ele não fala, ele não expõe. Aí quando vê, já foi. Acabou. E a mulher nem... E a gente não, né? A gente fica... Precisa eu Tenta vou de separar, tudo. porque não sei o que eu vou separar. Nós, mulheres, né? E o homem, muitas vezes, ele não fala. Quando você vê, já era. Já foi. Sim. Às vezes vem esses casos e eu falo, se o cara tá com a cabeça aberta pra resolver, a gente tem solução. Ponto. O problema é quando o cara não tá, ou a mulher não tá. Aí são escolhas, né? Aí já tá, na verdade já tá escolhido, a pessoa não quer. Só não decidiu ainda. Só Ela não não morreu. quer. Ela não quer, simples assim. Inclusive esse caso tá no nosso Instagram, se o pessoal quiser ver. Qual que é o Instagram de vocês? É @vem VEM ser SER alta performance. Tudo junto. Ótimo. Tem a live lá que fala sobre isso.
Maravilha. Bem bacana. Hanna, e me fala uma coisa, vocês estão com essa empresa há quanto tempo já, prestando consultoria e... A gente sempre fala, nossa empresa é nosso próprio case de sucesso. Tem 1 ano de CNPJ, um pouco mais de 1 ano. Caraca, que legal. E assim, hoje a gente já até perdi as contas de quantas empresas a gente atendeu, né? E nesse 1 ano, que é pouco tempo. E é onde a gente chegou, né? A gente tem muito orgulho de falar que hoje a gente, né, atendeu há pouco tempo a FEComércio, né, que é a Federação do Comércio, SESC, Senac. Demos treinamento lá para os líderes de lá, né? Todos os diretores, então... A gente fica muito orgulhoso, porque lá, cara, o nosso aqui, a gente pega assim, ó, o Mato Grosso é nosso. Sim. O Mato Grosso é rico, nós somos de Mato Grosso e vamos cuidar dele. E a gente, com esse sonho frisado, que é a nossa missão, a gente estando na Federação do Comércio, vai chegar aqui. Vai chegar aqui, entendeu? Através dos cursos, de etc. Então, a gente gosta muito de falar disso, porque é uma grande conquista. Em 1 ano. E foi uma das perguntas que o próprio presidente fez pra gente, né? Quanto tempo vocês têm de formado? Quanto tempo tem a empresa de vocês? E aí a gente trouxe a mesma resposta. Nós somos o nosso próprio case. A gente vive o que a gente ensina, né? Metade do esforço, dobro do resultado. Sempre que a gente viaja, a gente se diverte, passeia, eles falam, vocês fazem brincando, né? Mas é porque a gente precisa também viver o que a gente tá trabalhando tanto, senão você adolesce. Qualidade de vida. Né? Qualidade de Mas vida. eu tiro muito por mim. Eu também não consigo, por exemplo, fazer uma viagem muito a passeio. Eu gosto muito de estar mesclando, junto as duas coisas. Eu acho que faz mais sentido. Se eu for a trabalho e tiver a oportunidade de conhecer lugares, para mim faz mais sentido do que eu ir só a passeio. Eu não sou uma boa turista. Vamos trabalhar isso, turista. Mas é interessante, né? Mas é o jeito de cada um ser. Exato. E essa palestra de amanhã de vocês tem algum nome específico? Tem. Chama O Despertar, Vida e Negócios de Sucesso. Nossa, O Despertar. Parece nome de filme, né? O filme da vida de quem for. Meu Deus. E o que é que as pessoas vão encontrar nesse despertar aí? Né? Um pouquinho do que Despertar da consciência. Despertar da consciência é justamente isso. A gente quer trazer e vai levar a questão da clareza e direcionamento. Então, muita coisa que muitas pessoas falam, nossa, eu não sabia que eu tinha esse perfil. E eu estava vivendo totalmente o lado contrário. Então, por isso que é o despertar. Então, a gente vai plantar a semente, né? Para as pessoas perceberem a questão, onde que tá meu sonho, por que tá travado, por que eu tento e não consigo. Ou porque toda vez que eu consigo, eu caio de novo. Que tem muito isso, eu vou e volto. Eu não consigo resolver e subir. Né? Então, a gente vai escalar justamente isso. Vocês estavam falando aí de traços e tudo, e eu estava lembrando de um negócio aqui que eu acho que é legal a gente citar. Pode pegar o Ronaldinho, fenômeno, o Neymar, que jogador, uma coisa que todo mundo observa. Eles sempre foram treinados para ser atacantes. Eles não foram colocados na linha da defesa para ser goleiro, para estar no lateral, não, atacante. Então, eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, para eles é tranquilo aquela área. É fácil para eles. Por quê? Porque desde pequeno já teve uma pessoa que identificou, né? Já teve um olheiro que identificou, esse cara tem perfil para atacante, então vamos treinar ele aqui. Sim. Daí dá o treinamento aqui, potencializa, o cara vira que ele virou. Inclusive, vou revelar nosso sonho, que é atender o Cuiabá. O Sério? nosso sonho é atender o Cuiabá, o Dourado, pra gente fazer justamente essa análise. Pra pôr todo mundo na metade do esforço, dobro do resultado e a gente tá no auge. E por que vocês não estão atendendo ainda? Por que, Cuiabá? Contrate, fale com a gente. Quem que é o diretor do clube? Time Cuiabá. A gente precisa entrar em contato. Vamos fazer essa ponte já. Vamos aqui, ó. Exatamente. Já vamos encontrar aqui, que já tem um time à disposição para fazer uma análise do... Porque é verdade, se você colocar um lateral para jogar de atacante, a defesa para jogar no ataque, vai bagunçar. Sim, e eu vou te falar uma coisa mais profunda ainda. Até porque o Neymar se machuca tanto, a gente sabe. Lembra que a gente falou que a análise tem resposta pra tudo? Até isso. E por quê que é porque, assim, é muito melhor. Pensa na responsabilidade que essas pessoas têm. Grandíssima. Alta responsabilidade. Então, às vezes, é muito melhor eu me machucar do que eu afundar um negócio. Do que eu frustrar. Do que eu... Nossa, o negócio aqui tá tudo agora, hein? Eu frustrar o mundo, por exemplo, né?
Então, assim, de maneira inconsciente, a pessoa acaba se sabotando É inconsciente. Ele... pra poder evitar essa situação. Aham, entendi Né? perfeitamente o que você está falando. E a gente faz isso na vida. É. Antes da gente falar um pouco mais do treinamento, vamos falar de uma personalidade que a gente precisa falar. Vamos. Amém. Tan, 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 tan. Presidente Jesus. Bolsonaro. Qual é a personalidade desse cara? Adoro. Ai, vamos lá. Ali é Bolsonaro, outraço, Eu hein? acho que ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Dia É? 21 de março. Eu acho que Ele é ariano? ele é ariano. Tem Somos razão, uns cara. anjos. Essa Sim. turma de Ares é virado no cão chupando manga, sabia? A gente já conversou sobre a análise, né? Aham. Dos candidatos, Dos etc. presidentes e tal. que estavam entrando. Então vamos Por que- falar do por que Lula e que vamos tem- falar do Bolsonaro. Por que tem essa diferença, né? Por que o Bolsonaro explode, né? Nessa É questão. muito Por na lata. que ele fala na lata e não tá nem aí? Justamente por causa do perfil dele. Ele tem um perfil negociador alto e o planejador alto. Então, se a pessoa fica me pirraçando, aí o outro fala, então peraí que você vai escutar agora. Porque justamente a questão desse perfil. Então, Ele é não- o cara que ele não leva desaforo pra casa. Não leva. Ele Ele é um quer negociador, resolver. Ele é objetivo. Ele é muito objetivo. Esse perfil, ele é direto. Papum. Ele não vai mandar recado. Esse perfil, ele não manda recado. Entende? Então, E o carisma dele? Ao mesmo tempo que tanta gente odeia, ter essa quase idolatria por ele, tipo, até agora, né? Você vê lá em Barretos, ele teve lá uma loucura. Aonde ele vai, as pessoas estão atrás e tal. O planejador, o traço dele é emotivo. Então ele é assim. Quem gosta dele vai gostar muito porque ele é protetor. ele Você defende. Percebe que ele pegou e defendeu com unhas e dentes? Você sente Eu isso, não sinto tem que o como negar. Bolsonaro, ele traz um espírito de pai. É como Aham. se ele fosse o paizão do Brasil, Protetor. entendeu? Protetor. Tipo assim, vem cá, Protetor. que eu vou cuidar de você. Exato. Só que ele não fala. O sentimento Ele dele, sente e apesar guarda. dele ser emotivo, ele guarda. O outro candidato já tem a oralidade muito maior, que é o comunicador muito maior. Então ele sente e fala. O Lula. Isso. E aí ele vai ter. Mas né, hoje não cola mais. Tipo, a fala dele não parece. Perto do Bolsonaro não convence. Eu não sei se é porque a gente torce pro Já Bolsonaro, foi, tipo, já já virou foi. da torcida É que a gente tá organizada. falando. Exato. É que a gente tá Mas- falando do ser, né? Não do. Porque antes eu observava o discurso do Lula, por exemplo, eu achava muito interessante. conectava, né? É, mas agora, pra mim não faz sentido também. Até eu acho que ficou um discurso atrasado. Porque é o mesmo que ele vem repetindo há anos e anos. Então não traz novidade, né? E aí depois tudo que aconteceu e tal, então acho que não combina uma coisa com a outra. O Lula, ele vai conseguir se conectar mais porque ele tem o traço comunicador muito maior do que o do Bolsonaro. Então, por isso essa conexão, por isso ele consegue acessar as pessoas e os sentimentos dela de uma maneira mais fácil. Afetuosa. É, mais fácil. E o Bolsonaro, ele tem muito menos desse. O dele mais o planejador. Apesar de sentir... Os dois são emotivos, nesses Sim. dois traços. Ele tem um planejador, só que ele é mais no sentido protetor, né? Ele pega aqui, peraí, que eu dou conta. Eu vou topar essa parada aqui. Ela não, deixa eu ir pra frente aqui da guerra por ela. É assim que ele vai demonstrar o sentimento. O outro vai demonstrar mais falando. O Lula demonstra mais falando mesmo. É a habilidade que ele tem maior nesse sentido, né? Dos traços, especificamente. E através desses traços conseguem observar também, porque a gente fala muito da qualidade, né? Mas e a parte negativa da pessoa? Por exemplo, um criminoso, você consegue identificar? Não, se a questão pessoa de tem, índole, por exemplo, caráter, não. isso. Não, é só o jeito de funcionamento. Como Ah, a pessoa entendi. funciona. O que a gente consegue... Tô rindo aqui porque aconteceu comigo esses dias e aí falaram, né? Mas você é psicóloga, é analista, como que você não conseguiu ver? E aí a gente falou justamente isso, o caráter a gente não consegue ver, é só Como metendo a cara mesmo. pra Convivendo, saber né? isso, convivendo. Só que a gente consegue perceber hoje de uma maneira muito mais clara, eu acho que quem é mais que quer sugar, sabe? Aquela se pessoa que quer se aproveitar. aproximar de você só pra se aproveitar, isso a gente consegue identificar. Mas é feeling, né? Daí já não é uma técnica, Isso, né? é. Já é mais uma questão de Feeling. identificação, que vocês já estão acostumadas a lidar com Isso, pessoas sim. e tudo mais. E amanhã, então, as pessoas vão ter uma lição completa sobre traços de personalidades, que elas vão poder se identificar, entender um pouquinho quem são elas nessa vida louca que a gente está tentando viver aqui. Exatamente. De maneira calma e plena. Perfeito. A gente
gente sempre fala, se é difícil com a análise, imagina quem não tem essa consciência. Eu não consigo me imaginar no mundo sem análise. Pra mim é uma loucura. É, porque a gente evita muita coisa, a gente consegue muita coisa com a análise. Né? Quem tem um perfil muito bonzinho, se não sabe, vai indo só pela dor. Eu vou ser boazinha, não vou falar não pra essa pessoa, pra ela não me abandonar. Porque o perfil bonzinho é o perfil comunicador que tem a dor do abandono. Aí o funcionário, por exemplo, toda vez que o funcionário pede pra sair mais cedo, ele deixa. Por quê? Pra não se sentir abandonado, pra não fazer o outro sentir isso ou aquilo. Vamos na palestra, né? Vamos na palestra, vamos viver, né, gente? Diferente os dias. Ai, passando um monte de coisa na minha cabeça aqui agora. A gente falou pra você no início. Mas né? Porque tem muita coisa para ser refletido. Gente, olha só, a Luciane Carneiro, Diniz, a Hanna Carolina Luz Calil da Silva, que nomes. Hanna Calil. Luciane Diniz. Gente, esse Hanna Calil é chique demais. Por acaso você é parente da Glória Calil, Não sei, mas deve ser. Chiquérrimas. Então, o Instagram é Vencer Auto Performance. Isso, né? A gente tem como marcar lá, Matheus, depois? Você manda pra mim lá, eu marco o pessoal, né? E amanhã, então, elas vão estar aqui em Confresa, né? Fazendo essa palestra. E quem quiser mais detalhes, estiver interessado, pode entrar no direct com vocês mesmo. O link tá na bio também. Até para poder fazer treinamento em empresas também, vocês fazem isso também, né? Fazemos sim. Todos com base E atendimento pessoal, individual também. Sim. Tá. Ótimo. Então, você que está assim igual eu, meio louca da cabeça, buscando todos os médicos, todo terapeuta que você chega, você pergunta se tem uma coisa, anda com uma bolsa de remédio, pronto. Achou a solução. Né? Exato. Hoje eu vi uma mulher fazendo uma propaganda, né? Daí era de umas frasqueiras, daí ela falou assim: ah, essa aqui é boa pra tomar remédio. Eu falei, pronto. Pelo amor de Deus. Minha cópia aqui, eu já comprando frasqueira pra carregar remédio. Oh, meu Deus do céu, viu? E foi legal você trazer a questão dos treinamentos que a gente faz com base na análise. Então, o treinamento de vendas, a gente ensina as pessoas a identificar a pessoa, né, pelo formato do corpo e a vender para cada traço. Tem traço que compra por segurança, tem traço que compra por conforto, outros por luxo, outros por exclusividade. Quem que vocês mais se enganaram já? Tipo assim, Em que teve... sentido? Tipo, você olhar uma pessoa, analisar e falar, tem um traço tal. E depois você olhar, conversar e ver e falar assim, não era o que eu pensei. Não tem como se enganar. Só se a pessoa tiver feito uma, exemplo, bariátrica e a gente não souber. Que mudou, aí muda o formato. Ou ela tipo tirou André bunda. Marques. Sabe o André Marques? Sei. Mas aí, o que a gente faz? Um alinhamento muito forte sobre se você mentir alguma coisa em relação ao seu corpo, eu não consigo te entregar o que você tá pagando. Aí a pessoa já fala tudo que ela fez. Se ela colocou peito, se ela colocou bunda, se ela... A gente já entendeu a pessoa, né? Que colocou peito, Mas colocou a pessoa bunda. daí, será que ela quer esconder um pouquinho? Olha, existem duas situações. Existem É legal pessoas que querem. falar isso. No caso do André Marques, antes respondendo, se a pessoa emagreceu, a gente consegue sim fazer análise dela, a gente consegue fazer análise com fotos antigas. Tem um traço específico que eu não vou falar qual, mas ele dá muito trabalho no sentido de, como ele não quer mostrar vulnerabilidade, tudo o que você fala, ele, não sou assim. Eu não sou assim. Não sou assim, não sou assim. Só que a gente também tem uma técnica, a gente tem técnica pra Qual tudo. é aquele que tem uma bunda pra dentro? É o planejador. Ah, é o planejador. Ele tem uma bundinha pra dentro, ele é né? quadrado. Chupado, né? Ele anda devagar, ele é metódico. Quadradinho. Exatamente. Então ele sempre vai falar que ele não é, mas no final ele entende, ele fala, não, realmente, eu sou tudo isso aí. Aí essa pessoa dá um trabalhinho, às vezes. A gente gosta delas. E depois que a pessoa se entende, ela fica mais tranquila em relação a Tira ela o peso mesma. das costas. Gente, a gente tem um monte de case, né? Tá lá no Instagram alguns. Eu recebo mensagem todo dia de gente que faz análise. Eu acho que esse deve ser assim o ápice do trabalho, né? Tipo assim, de você O feedback. de você fazer algo e a pessoa fala assim, cara, mudou minha vida, estou voando, né? Sim. Altos ventos, estou pegando Exatamente. altos ventos, a favor, não Exato. contra. Sim. Exato. Porque acho que no fundo a gente está aqui para ajudar as pessoas mesmo, né? Sim. O servir, ele é maravilhoso, o ato de servir, o né? ato de servir. Eu sempre me emociono. Sou bem emocionada. Então, sempre que eu recebo um feedback, pra mim, assim, nada paga, sabe? Você vê a mudança. E é rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Você faz a análise, na outra semana a pessoa já começou a colocar em prática, já começou a ter resultado. Aí a pessoa E mesmo vem... essas pessoas que são
lentas de resultado? Então, As procrastinadoras? tem a diferença, porque a análise a gente alinha muito isso, não fica muito claro. Aí a pessoa não faz só se ela não quiser, ela não vai ter resultado. Mas, se ela Mas tem as que não fazem. Tem as que não fazem. Isso será que é porque dói. É isso? Dói. Ainda tá na dor ainda? Não, dói mesmo você ter que falar não pra uma pessoa importante. Dói você se priorizar. Ou, amiga, não vou no seu aniversário. Ou não vou conseguir fazer tal coisa. Então a pessoa não quer bancar a escolha dela. Então aí ela fala, melhor largar a mão. Quando é que uma pessoa realmente, de fato, adoece? Porque a doença começa aqui e termina no corpo, né? Quando é que começa esse processo? A gente consegue medir isso. Que é na chave mestra. Que é um processo depois da análise. Que aí vem as zonas. Não sei se foi pra você que eu conversei, mas enfim. Vem a zona de facilidade, aí a gente vai caindo. A zona de facilidade, você tá pondo seus traços no recurso. Você tá num ambiente que deixa você ser você, que você fica... É tudo legal organizado. Tá fazendo dinheiro. Tá vivendo, você tá na zona de facilidade. Aí você vai descendo, aí vai pra zona de esforço. Opa, já não tô tão legal assim. Zona de recurso. Isso. Zona de esforço. Aí vem pra zona de conflito. A pessoa tá em conflito. Aí a gente vai descendo mais ainda. Aí vem a zona de doença, de dor e a zona de doença. Que a gente consegue identificar através do perfil, a gente consegue medir. O adoecimento vem, respondendo a sua pergunta, quando eu me esforço demais. Exemplo, se eu sou comunicadora e eu trabalho em um ambiente onde eu não posso me comunicar, eu vejo poucas pessoas e isso é repetir anos e anos e anos, eu vou caminhar para um adoecimento, para uma obesidade, para uma depressão, um transtorno de humor, vou somatizar. Só um spoilerzinho que eu vou contar amanhã, então não posso falar. Quando, até a gente saindo da sua casa, eu comentei isso com a Lu. Quando eu fiz a minha análise, a sensação é que eu ia enlouquecer. A minha sensação era essa. Que qualquer momento eu ia surtar, eu ia enlouquecer. De tanto que eu estava forçando ali os meus... Isso faz muito tempo ou não? Faz uns 3 anos. Não, não, do início da... verdade, a história. Quase 4 anos, faz um tempinho já. E aí, depois que eu tive a clareza que a análise me trouxe, e aí eu precisava... E você nunca imaginou, tipo, que você ia conseguir estar aqui? Nunca. Essa daqui é só ladeira abaixo agora. A sensação que eu tinha é que eu ia enlouquecer e eu ia somatizar alguma doença e ia morrer. Era a sensação que eu tinha. E aí eu fiz a minha análise e a clareza foi assim muito rápida. Então eu resolvi de maneira muito rápida. Mas por quê? Porque eu me responsabilizei e eu queria resolver. Eu não queria morrer. Eu não queria enlouquecer. Eu cheguei num ponto assim desesperador mesmo. Então ou eu fazia o que aquela mulher tava falando pra mim fazer, ou eu enlouquecia. Chegou o momento de eu estar... Nunca tomei remédio. Mas chegou o momento de eu estar assim dentro da casa e eu ficar rodando assim, sem saber pra que rumo que eu ia, o que eu fazia, de tão louca que eu tava. Que louco isso, né? Sim, perturbador. Tudo porque eu não me conhecia. Eu tava forçando demais 2 traços que eu não tenho. E ela vai contar amanhã o que ela teve com somatização. Ela chegou a adoecer. A fibromialgia parece que é uma coisa bem ligada a essa questão emocional, né? Sim, tem um traço executor que ele desenvolve. Cada traço tem doenças específicas, a gente vai falar bem. Porque a fibromialgia é uma coisa bem estranha, né? Ela é quase como uma depressão, uma coisa que ninguém vê, ninguém percebe, é só a pessoa que sente. A gente recebeu um depoimento. Dores horríveis. A gente recebeu um depoimento de uma pessoa. Que conseguiu se... Que incrível, né, cara? Sim. Porque... Agora eu vou chorar, não vou chorar não. Não, porque tipo assim, tem a dor emocional que é difícil pra cacete, entendeu? Você suportar. Mas a dor do corpo também não é brincadeira. Não. Sim, nossa. Esses tempos atrás, eu tava com uma dor na coluna, que sério, teve lugares eu falei assim, olha, me dá licença, eu preciso deitar aqui de tanta dor. E aí, a gente foi pra Palmas, eu fui num ortopedista. Quando a gente chegou em Palmas, eu não pedi, não procurei especialista aqui, não. Fui direto para encontrar lá. E passei numa farmácia já, porque cheguei lá com crise de dor. Aí tinha uma mulher lá, e ela falou, não, eu vou num médico tal, me deu o nome do médico, um centro lá de ortopedista que tem. Aí chegamos lá, procuramos um médico, a menina falou, aqui tem um que é especialista em coluna. Eu falei assim, Ari, então vamos nesse aí, porque o meu negócio é sério. Eu tava pensando sério, que eu tava com tipo um câncer na medula. A dor era tão grande que eu pensei, cara, é uma coisa braba que eu tenho, isso aí não é normal. Que a dor era forte demais. Aí chegamos lá e tal, ele mediu lá, não sei o quê, pediu pra fazer a radiografia, e da radiografia pediu pra fazer 2 ressonâncias. Falei, tá vendo? Falei que o negócio é sério.
ninguém acredita em mim. Papá, vítima aqui, tá. Fui lá, fiz 2 ressonâncias. E foi rapidinho, assim, sabe? Porque lá no prédio tinha tudo, então fazia na mesma hora. Aí já passou o exame e eu voltei com ele de novo para ver. Aí ele tava com um computador assim, com a tela, olhando o resultado dos exames, né? E eu sentei ele bem sério, sabe? Aí eu falei, não falei, pensei comigo. Eu sabia, mas tô aqui, né? Daí ele falou assim, então, você falou que tua família tem problema de coluna? Eu falei, tem, doutor. Ele falou, então você fala pra tua família, porque se todo mundo tiver o problema que você tem, eles não tem problema nenhum. Eu falei, oi? Eu não tenho problema nenhum, doutor? Aí ele mostrou um negocinho, ele falou, ó, você tem um desviozinho aqui, não sei do que lá, uma coisinha muito pequena. Ele falou, mas o que você tem? Perder peso, postura, emocional. Eu tinha uma concentração de dor aqui. Essa dor saiu daqui e foi pra cá. É bem no meio da coluna, assim, sabe? Aí quando dá essa dor, é terrível. Aí, beleza. Foi o médico falar isso pra mim. Tomei os remedinhos lá que ele passou, né? Tô fazendo pilates agora, uma moça super comprometida com pilates. Bem. E aí, a dor tá onde agora? Aqui de novo. E de vez em quando tá doendo aqui ainda. Entendeu? Então eu entendi, tipo assim, ó, tá vendo? É emocional. Sim. Ó, a gente recebeu, não vou mostrar o áudio, que é de uma cliente nossa, mas a gente recebeu um áudio vindo pra cá. Ela falou, a minha cardiologista quer o contato de vocês. Pra indicar a galera. O que aconteceu com ela? O que aconteceu comigo? Não tinha 15 dias que ela tinha feito. Isso é muito sério, cara. Se você não quer procurar pelo seu bem-estar, talvez emocional, você tá pensando que isso tudo é bobeira, mas às vezes está com um problema de saúde sério, não consegue resolver, já foi em tudo que é médico, sabe? Você vai em médico, você vai em benzedor, você vai no padre, no pastor, você vai em tudo. Porque a dor, ela é realmente uma coisa que é insuportável. Então, você vai atrás daquela cura, né? Sim. Tem uma professora que falava, sabe o médico do nada? Que é a questão da saúde mental, ela falava. Quando a pessoa não encontra mais, tipo assim, não tem mais nada, já fez exame, isso tudo que você falou. Psicólogo, terapia, acompanhamento. Autoconhecimento. E daí é onde as pessoas não aceitam. Isso. Porque muita gente ainda não aceita isso. Não entende, né? Porque é muito abstrato, não é palpável, não é um exame. Toque. Nossa, cara, tem uma hora que eu falo pro meu marido, Ari, eu queria ter uma perna assim quebrada, que eu mostrava. Ó, tá vendo aqui? O osso tá saindo aqui pra fora, as tripas também tá saindo aqui, o sangue tá correndo, entendeu? Porque aí vocês iam ver, vocês iam me respeitar. Vocês iam falar assim, é verdade, tá vendo a perna dela, como que tá, não sei o quê. Foi porque é uma fratura exposta, todo mundo vê. Dentro da nossa cabeça, é só a gente que vê, é só a gente que entende, é só o nosso corpo que sabe. E as pessoas que estão em volta, muitas vezes, nem se esforçam para entender. Não. Aconteceu uma coisa comigo que eu nunca tinha passado, que foi travar a coluna. Eu nunca tinha passado. Então, quando as pessoas travavam a coluna, eu falava, gente, mas como assim? Que dor que é essa? Não tem como, né? Eu ficava, que dor que é essa? Porque eu não tinha ideia de como era a dor. E aí eu travei a coluna justamente pelo emocional. Depois a gente fez toda uma análise. No dia de um evento muito importante, travei a coluna. Isso à noite. Fiz o evento, fiz a palestra, com uma travada. Foi na hora de entrar. Na hora de entrar. Teve que parar, não deixar ninguém entrar no auditório, porque ela tava lá assim, não conseguia se mexer. Não conseguia levantar. Aí eu tirei o sapato e fiz. Que doideira. Foi muito louco. Mas eu fiz. Mas assim, no outro dia, eu entendi o que era, por que era. Os gatilhos. A questão emocional. No outro dia eu entendi. Aí eu tive que, óbvio, fazer uma escolha aonde eu tinha que tirar alguém da nossa vida, né? Do nosso, no caso, era trabalho. E aí logo passou. Nunca mais travei a coluna. Olha aí. Viu? Você que anda com a coluna travada aí, tá fácil de resolver. As meninas estão aí, ó. Já procura elas. Meninas, obrigado por vocês terem participado aqui do nosso 123 do podcast da Agência da Notícia. Ficou mais alguma coisa que vocês considerem que é importante falar? Eu acho que é muito importante falar que é a primeira vez que a gente vem aqui, né? Que a gente nem sabe quando que vai voltar, então aproveitem. Né? Principalmente o empresário, o empreendedor que está travado, você tem uma equipe. O que é mais, ele não sabe o caminho, Exato. Né? Também. Ali você vai ter uma clareza do que você pode fazer, como você pode fazer, como começar, né? E aproveitar que é um método novo. E nós somos a única empresa em Mato Grosso que trabalha com esse método, então você que curte um treinamento, alguma coisa nesse sentido, vale muito a pena.
Bacana, então, gente. Eu com certeza vou fazer a minha, né? Porque eu quero destravar essas dores tudo. Não aguento Vai mais ser tomar nosso remédio. case. Não aguento mais tomar remédio. E obrigado, viu? Que o voo de vocês seja bastante alto e feliz. E voos sólidos. Com poucas tempestades. E que não tenha muito forte. vento, né? E aí, a gente vai fazer a avaliação do Matheus? Hã? Olha, Né, será? Já tá analisado. Ele já tá analisado. A hora que ele abriu a porta, Ih, Matheus, se lascou nessa então. criativo. Mas tudo bem. Criativo. Negociador. Gosta de coisa boa. Claro. Ele gosta de coisa boa? Gosta de coisa boa, exclusividade. Exclusivo. Exclusivo. Né? Gente, obrigado. Obrigada. Vocês tiveram sorte que eu não peguei as fotos das personalidades aqui da região pra gente. Quem são esses? Da próxima a gente faz. Da próxima a gente faz. Vamos fazer uma pós-análise. Depois que você fizer a análise, a gente vem ver como você tá e aí. Boa. Ih, joguei desafio pra ela agora. Eu vou entrar nessa empresa junto aí, vou voar com vocês. Estão Bora vendo já, junto. vou fazer uns voos que eu tô precisando. Gente, obrigado, tá? Mais uma vez, foi ótimo. Eu adoro conversar sobre isso. Acho que a gente sempre tem a aprender, sempre melhorar. E eu acho que é através do comportamento e através da noção do que a gente é, né? Exato. Porque a gente vai conseguir se enxergar no mundo, se entender um pouco melhor, talvez ser um pouco menos cruel com a gente mesmo. Exato. E ter qualidade de vida, né? Menos julgador com a gente, porque a gente julga os outros, mas o tanto que a gente se julga também é terrível. Se a gente pudesse, pelo menos, se amar um pouquinho mais, seria bom, né? Com certeza. A análise gente traz ensina muito isso. Como a gente precisa. Eu sinto que a gente precisa. O ser humano precisa ser mais amável com ele mesmo. Porque ele só dá porrada nele, cara. Mas tem uns narcisistas por aí também, né? Tem. Meninas, obrigado. Esse foi mais um podcast da Agência da Notícia. Em breve outro com mais novidade, com outros assuntos. Hoje o Harry Potter do Ornelis não apareceu, né? Mas da próxima ele estará presente com certeza, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Tem. Show de bola.